E agora nós vamos para o número 11, 11ª dificuldade de ortografia. Então, nós temos à medida que e na medida em que. Nós vamos falar desse aqui. À medida que. Já tem que lembrar, lá na aula de conjunção, eu disse, na conjunção proporcional, é a única que pode ter crase. E quais são as duas que têm crase? À medida que e à proporção que. Por isso, à medida que tem crase, é conjunção subordinada proporcional. E o que ela, qual é a ideia que ela nos dá? De proporção, de gradação, que a coisa vai ser aos pouquinhos, de baixo para cima ou de cima para baixo. E ela pode ser substituída por a proporção que. Então, você não pode esquecer isso nunca. À medida que e a proporção que, todas duas são conjunção subordinada proporcional. E todas duas precisam de crase. Para indicar o quê? Proporção, gradação aos poucos. Veja, à medida que nós subirmos, ficaremos mais cansados, porque o ar é rarefeito. Por que vai ter crase? Porque está indicando gradação, está indicando que vai ser aos poucos a subida, e ele vira a proporção que. Então, para ter crase, tem que indicar que a coisa acontece aos pouquinhos, em gradação. Então, nós subimos aos poucos, gradativamente, à medida que a proporção que. Ele foi se acalmando à medida que as boas notícias chegavam. Então, ele se acalmava aos poucos, gradativamente. Por isso, à medida que é a mesma coisa que a proporção que. À medida que estudam, aprendem mais. Claro, vai ser aos poucos, que eles estudam aos poucos e aos poucos aprendem mais. Então, tem que ter crase, porque significa a proporção que. E agora, frases para treinar. O sono aumenta à medida que a idade avança, viu? Vai ficando mais velho, o sono vai chegando aos poucos. Então, o sono aumenta aos poucos, à medida que a idade avança. À medida que o tempo passa, ela fica mais exigente. Quer dizer, aos poucos, o tempo vai passando e ela vai ficando mais exigente. Tem como errar? Não, porque aos poucos, gradativo, é à medida que com crase.